Essa aqui é a aula 2, a gente vai falar sobre os desafios de um mundo VUCA. Você já escutou a expressão vivemos no mundo VUCA ou vivemos no mundo VUCA? Essa expressão tem sido cada vez mais usada no mundo dos negócios, principalmente a partir de 2010. Só que o que as pessoas não sabem é que especialistas de várias áreas do conhecimento têm utilizado essa expressão, mas essa expressão foi importada do universo militar. Os militares estadunidenses, norte-americanos, na década de 90, desenvolveram essa expressão, vivemos no mundo VUCA. Porque era uma forma, VUCA é uma sigla que consegue explicar, ou pelo menos dar uma sensação para as pessoas do que é um cenário de conflito bélico. E por que os cenários de conflito bélico, guerras, eles geram tanto estresse, ansiedade nas pessoas? Justamente porque ele tem algumas características. E quando a gente traduz para a nossa língua, para o português, a gente transforma VUCA em VICA. Por isso que eu trouxe a expressão vivemos no mundo VUCA, que fica mais fácil da gente entender. Os militares americanos desenvolveram essa expressão para tentar realmente trazer essa sensação, porque uma guerra é um ambiente extremamente estressante, é um ambiente extremamente de ansiedade. Por quê? Porque tem muita volatilidade. Então esse é o primeiro termo do nosso mundo VUCA. Essa volatilidade ela se dá porque em diversos contextos da história americana você vai perceber que uma guerra ela pode mudar de um lado para o outro muito rapidamente. Se você pegar, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, você tem ali o dia D, que inclusive a gente comemorou agora no dia 6 de junho, ou seja, recentemente. Tem mais ou menos uma semana aí que a gente estava comemorando esse dia, que é quando os aliados criam uma operação e a partir dali o jogo começa a virar. Ou seja, os alemães a partir dessa operação começam a perceber que as suas linhas estão sendo atingidas e aí que começa todo o processo de virada da guerra. Isso é a volatilidade. Uma iniciativa, uma ação pode mudar todo o jogo. A gente tem vivido isso em períodos, por exemplo, de quarentena. Essa volatilidade de que uma coisa está funcionando de um jeito e em poucos momentos, em poucos meses, a forma de enxergar o mundo muda. Esse nosso mundo atual tem muito dessa característica. A segunda característica, que é o segundo ponto, é a incerteza. O nosso mundo atual traz muita incerteza. E as gerações anteriores às nossas, a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente, de como que funcionam essas divisões geracionais que são tão importantes para a gente ter performance em vendas e utilizá-las ao nosso favor, mostrava que os nossos antepassados, talvez nossos pais, nossos avós, viveram num mundo em que eles conseguiam ter um pouco mais de certeza, de estabilidade nas coisas. Inclusive, existem gerações que buscavam essa estabilidade porque acreditavam que isso era sinônimo de sucesso. Então, se eu ficar 20, 30 anos numa empresa, seguir uma carreira tranquila, confortável, sem muita mudança, sem muita turbulência, isso é bom, isso é interessante, isso me traz tranquilidade. Hoje a gente já percebe que no nosso mundo a única certeza que a gente tem é que não vai ter mais certeza, ou seja, a gente vai viver num cenário incerto. O terceiro ponto é a complexidade. E para falar de complexidade, eu gosto de pensar, imagine uma rede de fios totalmente tecido entrelaçado. Se você puxar um dos fios, naturalmente você vai mexer e vai afetar todo o sistema. Isso é complexidade. E num cenário de guerra você tem isso. Uma decisão político-econômica pode influenciar num cenário de guerra. Uma decisão militar pode influenciar também no cenário político-econômico. Então você percebe que uma coisa está completamente ligada ou impacta a outra. E no nosso mundo é a mesma coisa. O que a gente percebe é que uma decisão que eu tenho aqui hoje, uma alegação de, sei lá, um político pode impactar muito num mercado. Como que as ações, a bolsa pode ser afetada por uma decisão totalmente política. É natural que o mundo que a gente vive é mais complexo. E por último, é um mundo ambíguo. O mundo ambíguo é um mundo que vai te cobrar os dois lados da mesma moeda. Então, num cenário de guerra é mais ou menos assim, ó, precisamos derrotar nosso inimigo, mas temos que ter cuidado para não perder muitos homens. Então, precisamos fazer um ataque e ao mesmo tempo não perder homens. Não me parece um pouco incoerente? Poxa, peraí, se eu preciso fazer um ataque e proteger ao mesmo tempo, enfim, os meus homens, né, o meu exército, poxa, como é que eu vou fazer as duas coisas e ser bem sucedido nelas? Nos parece um pouco incoerente, mas o nosso mundo vai nos cobrar isso.
Quando, por exemplo, as pessoas falam, olha, estamos na era da diversidade, precisamos aceitar, dar a oportunidade de que outras pessoas possam pertencer aos nossos grupos. Ao mesmo tempo, estamos na era da colaboração, então somos um só, temos que trabalhar unidos. Então você vai ter que abrir mão de parte dessa individualidade para aderir ao grupo, para pensar de forma coletiva. Poxa, peraí, mas como é que eu defendo a diversidade e ao mesmo tempo eu abro mão da minha individualidade para... Não me parece um pouco incoerente? Outra coisa muito forte é a gente analisar o seguinte cenário. Para pensar, no mundo dos negócios é muito comum na área de vendas. Olha, estamos em crise, mas precisamos continuar vendendo. Peraí, mas se eu estou em crise, como é que eu continuo vendendo? Parece incoerente, mas o nosso mundo vai nos cobrar isso e a gente precisa encontrar uma interseção nesses dois modelos. Outra coisa que é muito comum, né? Hoje precisamos personalizar, customizar o nosso atendimento para cada cliente. Mas ao mesmo tempo você tem que ganhar a escala, você tem que vender muito, você tem que ter um faturamento razoável, ser relevante. Não nos parece tão desafiador lidar com esses dois universos, mas esse é o mundo que a gente vive. E eu quero te mostrar como que esse mundo tem impactado a nossa forma de enxergar as coisas e isso faz com que a gente crie um novo perfil de consumidor. Então, te vejo nos próximos conteúdos. Obrigado por ter ficado até aqui. Fala pessoal, sejam bem-vindos a esse nosso programa, esse nosso curso treinamento de vendas e negociação.